Graça e paz, queridos irmãos. Um ótimo dia, uma ótima semana a todos. Hoje, dia 13 de maio de 2024, segunda-feira, e o nosso devocional diário está no último capítulo do Evangelho, conforme escreveu Mateus. Mateus, capítulo 28. Logo depois de anunciar a morte de Jesus, nós vamos ver que Jesus ele ressuscita. Vemos os relatos segundo Mateus, como ele percebeu, como ele recebeu as informações acerca da ressurreição. Para um quadro completo, devemos ler todos os 4 evangelhos e teremos um quadro completo do que aconteceu naqueles dias maravilhosos, ou no terceiro dia propriamente dito, depois da morte de Jesus. Aqui, Mateus diz para nós, no versículo 2, que veio um grande terremoto e um anjo do Senhor desceu do céu, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Ali as mulheres estavam vindo para encontrar Jesus, para, na verdade, estarem ali preparando o corpo dele depois de morto. Maria Madalena e outra Maria é as que são relatadas aqui por Mateus. Nós vamos ver que um anjo, esse anjo que estava ali, ele fala para as mulheres, versículo 5, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. E ele diz ainda mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão. Aquelas mulheres saem correndo dali, saem depressa para conseguirem encontrar os discípulos de Jesus, mas Jesus encontra com elas no meio do caminho. No versículo 10, ele mesmo dá a mensagem que o anjo já tinha dito. Ele diz, não tenham medo, vão dizer a meus discípulos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Que coisa maravilhosa é vermos que as mensagens que Jesus tinha dito, elas se tornam realidade, e os discípulos que deveriam já estar na Galileia recebem ali a confirmação de que Jesus os encontraria ali naquele lugar. É interessante nós vermos aqui agora que aqueles guardas que estavam ali no sepulcro, eles quando viram aquele anjo, viram aquele terremoto, diz o versículo 4, que eles tremeram de medo e ficaram como mortos. E naturalmente eles vão relatar o que aconteceu. Correu o risco de eles inclusive serem mortos por terem deixado alguma coisa acontecer com aquele sepulcro que estava tão bem guardado, selado, e era de ali interesse dos judeus, dos líderes judeus, que ninguém chegasse perto. E os guardas foram à cidade contar aos chefes dos sacerdotes o que tinha acontecido, versículo 11. O versículo 12 diz que quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, deram aos soldados uma grande soma de dinheiro e falaram para ele, vocês devem declarar o seguinte, os discípulos dele vieram durante a noite, furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Me enche de curiosidade saber o que aconteceu com esses guardas, com esses sacerdotes. Esses guardas, eles foram os primeiros que viram ali o que tinha acontecido. Eles viram terremotos, ficaram ali estarrecidos como mortos. Não há relatos de que tenham visto Jesus ressurreto, mas há uma possibilidade de isso ter acontecido. E como aquelas pessoas viviam, como esses sacerdotes viviam, sabendo que tinham ido contra uma realidade que aconteceu? Um terremoto, um anjo, aquela pedra enorme enrolada. Um outro evangelho diz que as mulheres, enquanto estavam se dirigindo para elas, estavam preocupadas para saber quem empurraria pedras para elas, porque elas não conseguiriam, e eram 2 ou mais mulheres que estavam indo para ali. Mas esses homens aqui foram contra suas próprias consciências, receberam o dinheiro e ali eles seguiram as suas vidas. Não sabemos se eles se converteram ou não. Os líderes judeus, nós sabemos que continuaram perseguindo a igreja, mas como deve ter sido a vida desses que viram tão grande relato e ainda assim não vieram ao Senhor Jesus. Por fim, Jesus aparece a eles ali. Os 11 discípulos estão na Galileia, no monte onde Jesus tinha dito para eles estarem, e quando viram Jesus, o adoraram, diz o versículo 17, mas incrivelmente alguns duvidaram. Ainda havia dúvida entre eles daquela realidade que estava diante dos seus olhos. Então, Jesus chega diante deles e Mateus resume, Jesus dizendo, mas foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei para sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui nós temos a grande comissão de Jesus. E é interessante que nos versículos 19 e 20 a ênfase está em façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. Ou seja, a ênfase está em pregar o evangelho, levar a palavra, ensinar aquilo que Jesus deixou. Ensine a eles a obedecer, ensine aqueles que vocês fizerem agora, não somente entre os judeus, mas de todas as nações. E a grande maravilha, a grande verdade é que o Jesus ressurreto continua conosco até os dias de hoje. Ele diz: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E o fim dos tempos vem quando ele vem também, ou seja, ele estará conosco para sempre. Ele está conosco hoje, estará conosco eternamente. Essa é a mensagem do evangelho. Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Outros ressuscitaram também, Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, e alguns outros também ressuscitaram, mas morreram de novo. Jesus ressuscitou, ele vive, ele reina, ele está em nosso meio e ele garante que está conosco todos os dias até o fim dos tempos, e no fim dos tempos ele ainda vem nos buscar. Que essa verdade seja que guie nossas vidas todos os dias, e a paz do Senhor